Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão. E agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco na página virtual do Centro Espírita Divino Amigo de Uberlândia, Minas Gerais. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Então aqui nos encontramos hoje para atendermos a mais este compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Divino Amigo de Minas Gerais, de Uberlândia, Minas Gerais. Então, antes de iniciarmos a nossa fala, antes de fazermos a nossa prece de abertura, colocaremos aqui músicas para a nossa harmonização, faremos uma harmonização com músicas de Roberto Moreira. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agradecemos imensamente a nossa companheira de jornada, Maria Goretti, que nos fez o convite pela segunda vez para mais este momento de reflexões. Ouçamos Roberto Moreira para a nossa harmonização. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare. Precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade também oração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. 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 Ciência divina, luz e seu consolo, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida, vida de meu eu, a que sobrevivem as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolveu, ilumina minha vida e faz feliz meu ser.
causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivei-vos como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. De causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões. Para quem não me conhece ainda, me chamo Vanildo Soares Siqueira. Estou falando diretamente de Goiânia, capital do estado de Goiás, para o Centro Espírita Divino Amigo de Uberlândia, Minas Gerais, e por isso agradecemos mais uma vez por esta belíssima oportunidade. Faremos agora a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem de número 83, onde ele nos fala sobre Deus. E aí ele nos diz da seguinte maneira: Deus é a energia cósmica, universal, que habita dentro de você e de tudo o que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que fortalece e vivifica. Confiemos em Deus. Então faremos agora a nossa prece para, na sequência, iniciarmos a nossa fala. E hoje falaremos acerca da reencarnação segundo Jesus e André Luiz. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para termos condições, melhores condições de abrirmos a nossa visão espiritual, para alcançarmos aquela condição de verdadeiramente enxergar a vida, ver a vida com o seu colorido, agradecendo a Jesus de Nazaré por mais este momento que nos foi concedido, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, agradecendo a Deus, em especial pela vida, e rogamos a Jesus que envolva e ampare a todos os companheiros que aqui se encontram, representados nesta sala virtual, que todos possam receber, onde quer que estejam, o amparo, a proteção e a assistência de que estão necessitando. Graças damos ao Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite. Então aqui nos encontramos, como havíamos dito anteriormente, para falarmos acerca de reencarnação. A reencarnação segundo Jesus e também segundo André Luiz, segundo o que nós encontramos na doutrina espírita. Será que a reencarnação para todos nós, será que é um castigo
será que a reencarnação realmente é justa e é a justiça de Deus funcionando em todos os momentos da nossa vida, quer aqui no corpo físico ou fora dele? Então Jesus, quando foi questionado sobre este assunto, ou quando abordou em relação a este assunto, ele falou de uma forma clara. Quando ele mesmo questionou aos seus discípulos quem o povo estava dizendo que ele era, então alguns dos discípulos diziam: alguém diz que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou seja, falando de reencarnação. Mas a passagem evangélica que trouxemos para iniciarmos as nossas reflexões é aquele célebre diálogo de Jesus com o doutor da lei, que nós conhecemos nas anotações de João Evangelista com o nome de Nicodemos. Então, Jesus e Nicodemos. Então, nos diz a narrativa de João que certa feita, durante a noite, um fariseu por nome Nicodemos procurou Jesus para conversar com ele sobre a vida aqui no plano físico e também sobre outros assuntos que ele não entendia bem como funcionava. Então Jesus, conversando com Nicodemos, disse da seguinte maneira: te digo que se alguém não for gerado de novo, ou seja, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto está anotado por João no capítulo 3, no versículo 3. E na sequência, Nicodemos não entendeu nada do que Jesus disse sobre este nascer de novo. Aí ele questiona Jesus: como pode um homem sendo velho nascer de novo, ser gerado de novo? Como um homem velho volta para o ventre da sua mãe para nascer de novo? E aí Jesus diz para ele: Nicodemos, Nicodemos, não te maravilhes, não te surpreendas de que eu lhe tenha dito que é necessário a vós ser gerado de novo. E aí Nicodemos ainda questiona Jesus: como pode ocorrer estas coisas? Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos, um doutor da lei, não estava entendendo nada, já que Jesus estava falando sobre reencarnação, e eles conheciam até aquela época com o nome de ressurreição, ou seja, a volta do espírito a um corpo físico, que eles entendiam que seria o mesmo corpo físico. Mas aí Jesus conversando com ele, dizendo que não era bem assim, e falando para ele sobre essa necessidade de nascer outras vezes para realmente evoluir. E aí Jesus lhe disse da seguinte maneira: Nicodemos, tu és um doutor da lei em Israel e não sabes estas coisas? Então Jesus conversando com o doutor da lei, e aí nós entendemos porque Jesus não falou mais abertamente há 2000 anos atrás acerca da vida no mundo espiritual, acerca da reencarnação, porque um doutor da lei, ou seja, Nicodemos, que era um letrado daquela época, não entendeu nada do que Jesus falou para ele sobre as coisas da terra, conforme Jesus falou para ele, e também parcialmente sobre as coisas do mundo espiritual. Aí Jesus, encerrando o diálogo, diz a Nicodemos: se vos falei das coisas terrestres e você não entendeu nada, e você não está crendo nestas coisas terrestres, como você irá crer se eu vos falar das coisas do mundo espiritual, ou seja, das coisas celestiais? Então Jesus encerra o diálogo com Nicodemos desta forma: eu estou falando para você de coisas simples, de coisas aqui da terra, de reencarnação, voltar ao corpo físico, que para Jesus era algo muito simples de se conversar, mas Nicodemos não entendeu nada. Se você não entendeu de coisas aqui da matéria que eu estou te falando, e se eu começar a conversar com você sobre coisas do mundo celestial, sobre coisas do mundo espiritual? Então aí Jesus achou por bem encerrar o diálogo, porque não adiantaria naquela época continuar este diálogo falando de reencarnação e também sobre mundo celestial, sobre mundo espiritual, se até os dias de hoje, 2000 anos depois,
com a doutrina espírita entre nós, há mais de 160 anos, a doutrina espírita nos mostrando, nos explicando sobre a reencarnação, sobre justiça divina, sobre lei de causa e efeito, sobre a infinita bondade de Deus, e ainda muitos de nós não entendemos, somos analfabetos de coisas do mundo espiritual. Imaginemos naquela época, há 2000 anos atrás, o que nós entenderíamos acerca deste assunto. E aí vem André Luiz, este repórter do mundo espiritual, assim como Humberto de Campos, vem descortinando os horizontes, nos mostrando em diversos livros que compõem a sua obra, nos mostrando de forma clara, de forma transparente, a funcionalidade e por que existe a reencarnação. E aí nós trouxemos para as nossas reflexões, por isto, nós falamos e intitulamos esta exposição como a reencarnação segundo Jesus e segundo André Luiz, porque nós trouxemos aqui como base, além das palavras de Jesus, palavras que nós encontramos nas anotações de André Luiz, lá no livro Libertação, começando no capítulo 18, que são esclarecimentos de um espírito que se identificou aqui nesta obra com o nome de Matilde, que, segundo André Luiz, ela se materializou no mundo espiritual, no ambiente onde ele se encontrava com Gúbio, para deixar este esclarecimento. Aí você pode questionar, mais uma materialização no mundo espiritual? Sim, ocorre conforme André Luiz nos conta, antes do início dessa narrativa sobre reencarnação do espírito Matilde. Então André Luiz nos fala que ele presenciou aquela materialização que foi coordenada ali numa reunião mediúnica no mundo espiritual, coordenada pelo mentor desta obra, Gúbio. E aí ele diz que a materialização no mundo espiritual é algo muito parecido, é muito similar com as materializações quando ocorrem aqui no plano terrestre. Então, este espírito, Matilde, veio de esferas superiores para nos deixar esclarecimentos acerca da reencarnação. É lógico que o que nós abordaremos aqui é apenas o início de todo o esclarecimento, de toda a preleção que ela nos deixou sobre reencarnação. Porque a preleção, ou seja, a fala de Matilde, inicia no capítulo 18, vai pelo capítulo 19 e também no capítulo 20. Então depois todos nós poderemos pegar o livro Libertação e estudarmos a fala de Matilde sobre reencarnação. Então o espírito Matilde, ela começa nos dizendo o seguinte: meus amigos, todos aguardais a hora feliz do abençoado retorno à esfera do recomeço. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Então aqui Matilde já começa nos falando que todos nós, quando nos encontramos no mundo espiritual, naquele período que Kardec denominou de erraticidade, que é aquele período em que nós ficamos no mundo espiritual aguardando uma nova oportunidade para voltarmos à esfera do recomeço. Por isso ela coloca aqui recomeço, porque reencarnação também significa recomeçar. E aí ela nos diz que a reencarnação para nós ainda é algo ali, uma dádiva divina, que nós ainda não sabemos o tamanho, a profundidade, a amplitude. Por isso que ela nos diz que é inapreciável bênção divina para todos nós. E aí ela nos diz da seguinte maneira: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento. Porque, segundo ela, muitos espíritos, quando estão no plano espiritual, recordando e vivenciando as mazelas que ainda ele teima carregar com ele, nós teimamos carregar conosco, aí nós queremos voltar para o plano físico para esquecermos, já que nós temos a graça, a misericórdia divina, que é o véu do esquecimento. Então ela nos diz que não devemos buscar a reencarnação simplesmente como uma oportunidade de esquecer o nosso passado momentaneamente.
E aí nos diz que nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Então aqui ela nos fala que a vida no plano físico, a vida no plano espiritual é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. Então aqui ela nos lembra que não basta simplesmente desejarmos. É imprescindível orientar o desejo na direção do infinito bem. Então aqui ela nos chama a atenção que não é simplesmente nós termos desejo, não é simplesmente nós desejarmos, mas nós precisamos, sem sombra de dúvida, esforçarmos constantemente para direcionarmos este desejo, orientar o nosso desejo para o bem constantemente. E aí Matilde segue a sua narrativa dizendo o seguinte, os seus esclarecimentos nos dizendo: nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes da divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores. Então aqui ela nos fala, nos lembra que reencarnação também significa a oportunidade de semear sementes de Deus na forma de harmonia e ajustamento ou reajustamento das nossas atitudes, das nossas energias interiores. E aí nos diz ainda que uma vez fazendo esse procedimento de harmonização, estaremos desabrochando ou prontos para desabrocharmos ou desabrochar dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes. Então é preciso que nós nos harmonizemos, nós nos ajustemos com as leis divinas para que tenhamos condições de alçar voos mais altos a esferas resplandecentes, de onde esse Espírito desceu para nos deixar estes esclarecimentos anotados por André Luiz. E aí ela nos diz ainda o seguinte, que a aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo. Então aqui ela nos lembra que nós não conseguiremos de uma hora para outra estas virtudes iluminativas, que é serviço que a alma tem que executar ao longo dos milênios, sem fim. E ainda nos diz que somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de inteligência. Então aqui ela nos diz que cada espírito, encarnado ou desencarnado, é um imã de elevada potência e também um centro de vida inteligente, já que a inteligência, a mente está no espírito. Então por isso que ela nos diz, e lá nós encontramos em O Livro dos Espíritos, que o ser inteligente da criação é exatamente o espírito. E aí ela nos diz que este imã que somos cada um de nós, através destas forças, dessas energias que somos, deste dínamo que cada um de nós também é, nós atraímos forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. Então, para onde nós iremos? Então aqui ela nos diz que nós não iremos para lugar nenhum, porque o nosso domicílio espiritual é o nosso próprio lugar, é o nosso centro de energias, e seremos atraídos ou repelidos de acordo com as energias que nós emitimos, conforme ela diz aqui, atraindo forças que as harmonizam com as nossas, delas constituindo nosso domicílio. Então o nosso centro de força, aquelas forças que nós geramos, aquele halo magnético que nós carregamos conosco em volta de cada um de nós, é o nosso domicílio espiritual. E aí ela nos diz ainda o seguinte, que a criatura, encarnada ou desencarnada, onde estiver, encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos. Então, raios de vida superior ou inferior, de acordo com a nossa
elevação ou a nossa inferioridade. E aí ela nos diz ainda o seguinte, que todos nós, independentemente, todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Então aqui ela nos lembra que quem verdadeiramente nos define para o mundo espiritual não são as nossas palavras também nos conduzem, mas o que nos define perante o plano superior são as nossas energias, que tipo de energias nós estamos gerando. E aí ela faz uma série de questionamentos acerca da reencarnação, acerca do nosso comportamento aqui ou fora do corpo físico, que iremos ler de uma forma mais rápida, porque ela nos diz o seguinte: de que vos valeria o retorno à oficina da carne? Prestemos atenção no termo que ela utiliza, oficina da carne. Bem parecido com o termo que Bezerra de Menezes utiliza, que a Terra é uma grande oficina. E todos nós fomos encaminhados para a Terra, nesta condição de grande oficina, para sermos consertados, porque quase que 100% de nós estamos ainda com defeitos. Por isso fomos enviados para esta imensa oficina para sermos consertados. E aí Matilde questiona de que valeria o retorno à oficina de carne sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina. É por isso que precisamos estudar as leis de Deus para saber o que realmente precisamos fazer. E aí ela nos diz ainda que a volta à vestimenta física é uma bênção. Quando nos faleçam méritos para obtê-la no instante oportuno, por nós mesmos, nós precisamos da intercessão de generosos companheiros. E aí ela nos diz que, no entanto, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram agravando os próprios débitos. Então aqui ela nos diz que muitos de nós procuramos retornar ao corpo físico de forma precipitada para sanarmos um pouco dos nossos débitos, e acabamos por nos endividar um tanto mais. E aí ela nos diz ainda na sequência que nestas situações nós repetimos e repetimos faltas, nós repetimos constantemente as mesmas faltas e também não aproveitamos da forma correta o tempo que é patrimônio do Senhor. Então aqui ela nos deixa de uma forma muito clara que o tempo não é nosso. Nós precisamos aproveitar cada minuto do tempo da melhor maneira possível, porque o tempo é patrimônio de Deus. E aí ela nos diz ainda: rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Será que nós já temos força suficiente? E aí ela faz mais um questionamento: reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Então aqui ela vai nos questionando, e precisamos fazer estes questionamentos, mesmo nós que nos encontramos aqui no corpo físico, mas aí ela nos diz que esses questionamentos nós precisamos fazer também no plano espiritual, quando estivermos participando do nosso projeto reencarnatório, para realmente nos prepararmos, nos qualificarmos de uma forma melhor. E aí ela nos questiona ainda: fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares sem aflições alucinatórias? E aí ela questiona de novo: aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal? E vem mais um questionamento: que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos dos céus? E aí ela faz um outro questionamento: com que contais para vencer nas experiências por vindouras? Já tem o preparo suficiente? Acreditais porventuras que o lavrador recolherá sem plantar?
Então aqui ela questiona sobre o plantio, que precisamos nos esforçar em fazermos um bom plantio. E aí ela nos faz um outro questionamento. Armazenastes bastante serenidade e entendimento? Então precisamos pensar sobre isto, serenidade e entendimento. E aí ela questiona de novo. Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna? Ignorais, um outro questionamento, ignorais, acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Então aqui ela nos fala que é preciso trabalhar também no plano espiritual, precisamos trabalhar aqui para que nós possamos ter direito à bênção de um novo templo na carne. E aí ela faz um outro questionamento. Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Então aqui ela nos lembra que é preciso que façamos amigos. Conforme nos diz o apóstolo Pedro, é preciso granjear amigos constantemente, porque esses amigos no futuro nos servirão nesta condição de ternura e sacrifício para serem os nossos pais. Imaginemos o trabalho que em muitas situações nós já demos e possamos e que ainda porventura iremos dar à espiritualidade para regressarmos ao corpo físico. Então, em muitas situações, dá um trabalho danado para a espiritualidade, para arrumar alguém com ternura e sacrifício para ser pai ou ser mãe em especial de um determinado espírito aqui na Terra, porque ninguém quer, dependendo da criatura. Eu ouvi recentemente uma narrativa acerca da reencarnação de Lampião, onde nesta narrativa nos diz que deu um trabalho enorme para a espiritualidade, para encontrar em especial uma mãe que tivesse realmente a coragem, vendo ali a folha corrida de Lampião, em especial na sua última existência aqui no Nordeste brasileiro, nos sertões brasileiros, ela aceitar ser a mãe daquela criatura. Mas nós sabemos, conforme narrativas que nós encontramos em obras mediúnicas, que Lampião trabalhou muito no mundo espiritual, inclusive com Bezerra de Menezes. Lampião, caracterizado de Lampião para entrar nas furnas mais profundas e buscar espíritos renitentes para conversarem com Lampião. Temos diversas narrativas sobre isto. Então Lampião, no plano espiritual, já trabalhava no bem. Mesmo assim, ele não tinha amigos suficientes para que beneficiassem ele na condição de pai e de mãe. E aí nos diz ainda, não vos iludais. Então não podemos de forma alguma vivermos na ilusão. E aí fazemos uma interrupção aqui nas palavras de Matilde, já que a narrativa, como dissemos no início, é uma narrativa longa, esclarecimentos longos e profundos acerca de reencarnação, que precisaríamos de algumas horas para conversarmos, para dialogarmos com mais tranquilidade acerca deste assunto e também sobre a narrativa de Matilde. E aí nós buscamos em O Livro dos Espíritos, na questão 171, quando Kardec questionou aos espíritos amigos sobre a justiça da reencarnação. Então Kardec formulou o seguinte questionamento: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre o que está baseado, em que base está fundada a verdade da reencarnação? E os espíritos amigos começam nos respondendo a Kardec e também respondendo a todos nós, que a verdade da reencarnação, ela está fundada, ela está baseada na justiça de Deus, ou seja, sobre a justiça de Deus. Então aqui os espíritos amigos são categóricos ao responderem Kardec a todos nós que a reencarnação tem como base
a justiça de Deus. E aí eles acrescentam, por que a justiça de Deus? Porque um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Por isso, o Espírito Matilde, lá no início da sua preleção, ela nos falou sobre esfera do recomeço, porque Deus nos oferta sempre oportunidades através desta porta que Ele deixa aberta a nós, através do arrependimento. Então Ele nos oferta oportunidades infinitas para retornarmos a corpos físicos, seja aqui na Terra ou em outros mundos, porque o que não nos faltam são mundos habitados no universo, onde poderemos habitar e onde já habitamos, porque sem sombra de dúvida que as nossas existências não foram todas aqui na Terra, conforme nos dizem os espíritos amigos. Então existe, conforme Jesus nos fala, infinitas moradas na casa do Pai. E aí os espíritos amigos nos dizem ainda, não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Porque Deus iria privar alguns ou milhões, bilhões de criaturas suas de chegarem um dia à felicidade. E aí ele nos diz ainda, somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Para Deus isto não existe injustiça, não existe ódio, não existe castigo que não possa ser perdoado. Na verdade, Deus não precisa nos perdoar, porque Deus é o amor, Deus não se magoa. E aí eles acrescentam ainda que todos os espíritos tendem à perfeição. Então todos nós que aqui nos encontramos em corpos físicos ou fora deles, todos nós estamos caminhando rumo a esta perfeição relativa. E aí eles dizem ainda, se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que você. Então nós precisamos, sim, nós temos a eternidade pela frente para a nossa melhoria. E precisamos, sem sombra de dúvida, nos esforçarmos. E como o nosso tempo já está prestes a se encerrar, buscamos também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do capítulo 4, um questionamento que foi direcionado ao plano espiritual e que foi respondido pelo Espírito São Luís. E o questionamento foi o seguinte, que é o que está no item 24. Quais os limites da encarnação? Ou seja, existe limite para a reencarnação ou a encarnação? Então, São Luís começa nos respondendo da seguinte maneira, que a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isto, o envoltório que constitui o espírito, ou seja, o perispírito, que vai se desmaterializando à medida que o espírito vai se purificando. Então ele nos diz que depende do esforço de cada espírito em se melhorar, mas não existe ali na régua do tempo um prazo limitado, uma quantidade limitada de encarnações. Ele diz que depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, mas que as encarnações elas estão limitadas aos mundos inferiores. E um outro questionamento direcionado ao plano espiritual por Kardec, que foi respondido por São Luís, que está no item 25 também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, questionou o seguinte, Kardec: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Ou seja, a encarnação é uma punição? E aí São Luís nos diz que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então estamos aqui na Terra para cumprirmos desígnios de Deus.
Estamos aqui na terra para colocarmos em prática aquilo que Jesus nos pede. Amai-vos como irmãos, fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nos diz ainda São Luís que Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isto que dá a todos o mesmo ponto de partida e a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então aqui ele nos informa que todos nós partimos do mesmo ponto, aquela condição de simples e ignorantes em relação ao saber. Jesus não foi um espírito criado com privilégios. Jesus partiu do mesmo ponto que nós. Um dia Jesus esteve ali na condição de selvagem e foi caminhando, alcançou a sua idade da razão e continua a sua caminhada de bilhões e bilhões de anos, porque Jesus já era o Cristo na época da formação da Terra, que já tem mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos. E aí, nós, para caminharmos para o nosso encerramento, buscamos na obra de André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 13, que tem como título Encarnação ou Reencarnação, onde André Luiz faz aí o registro, um registro também longo. É o maior capítulo do livro Missionários da Luz, que ele tem mais de 70 páginas, que é a narrativa do reencarne do espírito Segismundo. Segismundo, que voltou à Terra na condição de filho de Raquel e Adelino, que foi proveniente de brigas do passado ali, de um triângulo amoroso entre ele e a sua futura mãe, e também com o pai ou seu futuro pai. Então deu um trabalho enorme para a espiritualidade convencer Adelino, que seria o futuro pai de Segismundo, o seu desafeto do passado. Então aqui pegamos apenas um trecho onde Alexandre, que é o instrutor desta obra, ele nos fala sobre a reencarnação. Então ele nos diz, respondendo a um questionamento de André Luiz, porque André Luiz, eu achei importante colocar isso aqui, porque André Luiz questionou a Alexandre se todos os processos reencarnatórios na Terra, se todos são iguais, se todos obedecem às mesmas regras, se tudo é o mesmo processo. E Alexandre responde a André Luiz, respondendo às dúvidas, esclarecendo as dúvidas de todos nós, onde ele nos diz o seguinte: os processos da reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem-se ao infinito. Não existe, nos afirma Alexandre, não existe dois absolutamente iguais. Então aqui Alexandre afirma que, segundo o conhecimento dele, que é bastante elevado, pelo que nós sabemos de Alexandre, não existe um processo de reencarnação, bem como um processo de desencarne, que sejam iguais, dois sejam iguais, um igual ao outro. Não existe um igual ao outro. E aí ele diz ainda o seguinte, que as facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação. Então, aqueles que estão interessados a vir para o corpo físico ou deixar o corpo físico, vai depender do estado de consciência deste espírito. E aí ele nos esclarece ainda que há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam. Vejamos o termo que ele usa, quase dispensam o nosso concurso. E aí nós podemos lembrar aqui o reencarne, lá pelos idos do ano 1186, o reencarne de uma figura que nós conhecemos,
com o nome de Francisco de Assis, ou João Evangelista, o mesmo espírito na época de Jesus. Então, na narrativa que nós encontramos através do espírito miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, no livro Francisco de Assis, quando nos fala sobre o reencarne desse espírito, que ele fez todo o processo de reencarnação sozinho. Não precisou de ajuda, ele mesmo fez todo o trabalho de se ligar ao novo corpo físico e durante o processo de gestação dele, para retornar ao corpo físico, ele comandou uma pleiade de espíritos trabalhando nos céus da Itália para sanar ou melhorar as energias pesadas que se encontravam naquele ambiente, esclarecendo falanges de espíritos que trabalhavam no mal. Assim como ele desencarnou, ele mesmo se desvencilhou do envoltório físico, rompeu o laço que o unia ao corpo físico. Então Alexandre ainda esclarece por último o que nós destacamos aqui, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta, ou seja, a esfera da terra, é uma escola divina, e o amor por intermédio das atividades intercessórias reconduz diariamente. Prestemos atenção nesta informação de Alexandre, que atividades intercessórias, ou seja, a reencarnação, reconduz diariamente ao banco escolar da vida ou da carne milhões de aprendizes. Então aqui ele nos diz que milhões de espíritos em aprendizado são reconduzidos diariamente ao corpo físico. E aí ele diz ainda que a reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz a expressão simbólica da matéria ou da maioria dos fatos dessas natureza, porquanto o nosso irmão, ele falando de Segismundo, pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Então, se nós lermos, e todos nós iremos ler mais uma vez, e aqueles que ainda não leram, leiam este capítulo 13 do livro Missionários da Luz, para ter uma noção onde nós nos encaixamos, já que ele diz que a enorme classe média dos espíritos estão na condição de Segismundo em relação ao processo de reencarnação. E, encerrando as nossas reflexões, apenas para ficar como referência, depois nós poderemos estudar o livro de autoria de Hermínio Miranda, que tem como título Reencarnação e Imortalidade. É uma publicação da FEB, a Federação Espírita Brasileira, e que ele tem mais de 420 páginas sobre reencarnação e imortalidade. E este assunto reencarnação, e principalmente as palavras de Jesus, lá anotadas por João Evangelista, no capítulo 3, iniciando no versículo 1 até o versículo 12, essas anotações são tão importantes que Emmanuel teceu reflexões acerca de versículos de João acerca da reencarnação em 8 capítulos diferentes, 8 ou 9 capítulos diferentes de obras de Emmanuel. Então nós temos aqui na coleção Fonte Viva, nós temos no capítulo 56 do livro Fonte Viva, nós temos no capítulo 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 111 do mesmo livro Caminho, Verdade e Vida, e também nós temos no capítulo 136 do mesmo livro Caminho, Verdade e Vida. Depois nós temos no livro da Esperança, no capítulo 6, capítulo 33, no livro Justiça Divina, no capítulo 8 do livro da Esperança, ou livro da Esperança, no capítulo 7, também no livro da Esperança, e por último, no capítulo 177, também de Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Então, na verdade, são 9 capítulos que Emmanuel dedicou estudando versículos sobre a reencarnação. O assunto é longo e também altamente esclarecedor.
busquemos depois estudarmos, debruçarmos sobre este assunto, reencarnação ou recomeço. Agradecemos imensamente por mais esta oportunidade. Agradeço imensamente a caridade que todos vocês praticaram neste momento em me ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir esses belíssimos ensinamentos. Gratidão a todos os companheiros do Centro Espírita Divino Amigo de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos neste momento, meus irmãos, fecharmos os nossos olhos carnais para mais uma vez abrirmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Envolva e ampare a todos nós que aqui nos encontramos. Em especial, Senhor, te rogamos por aqueles nossos irmãos de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos. Que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejam necessitando. Que os vossos mensageiros possam agir na vida de cada companheiro. Graças damos a ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Um abraço fraternal. Aqui agradeço em nome da nossa amiga e irmã de jornada Maria Goretti, também de Nedina. Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram neste humilde trabalhador do Cristo, em processo de aprendizado constante. E assim devemos seguir adiante, aprendendo constantemente, conjuntamente, que sem sombra de dúvida que este intercâmbio entre nós se torna mais fácil o aprendizado. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos a todos. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.